Olá, deuses e deusas, estou aqui de volta para mais um vídeo e o nosso assunto de hoje é sobre cuidado com as palavras. Não quero ser um cara chato, não quero ser um cara moralista para falar o que você deve falar, o que você não deve falar, o que você deve pensar ou repetir para você, o que você não deve. Enfim, eu não quero realmente ser um moralista como um religioso, só que eu quero colocar para você algumas ideias, algumas coisas que nós falamos no dia a dia, que nós repetimos para nós mesmos, e é visível, se nós formos reparar, que isso está nos limitando, nos dificultando a jornada da vida. As palavras que eu vou falar aqui são só algumas, porém existem dezenas, talvez centenas de palavras que nós falamos no dia a dia. E de onde surgiu isso? Isso é conhecido desde a antiguidade, mas de forma mais recente, esse conhecimento vem da neurolinguística. Se você se interessar por esse assunto e gostar do assunto, pesquise alguma coisa sobre PNL, Programação Neurolinguística, ok? A PNL é que mais se ocupa dessa parte, das palavras, de como que nós nos autossabotamos através das palavras. Então o que eu vou falar hoje é para você ficar um pouco mais atento sobre algumas coisas que talvez você está repetindo já há um bom tempo na sua vida ou ao longo da sua vida e você nunca percebeu. Mais uma vez dizendo, pode existir centenas de palavras que nós falamos no dia a dia e não estamos atentos ao real significado dessas palavras. Uma dessas palavras é difícil. Já percebeu como nós tendemos a repetir essa palavra difícil quando algo não está dando certo, quando algo não está indo como nós esperamos, nós queremos, nós falamos, isso é difícil, ou a vida é difícil, ou as coisas para mim são sempre difíceis. E existe um sentimento, uma verdade de que é assim. Mas se é assim, como que eu vou falar então? Se as coisas são difíceis, como que eu vou falar que não é? Eu estaria negando, estaria mentindo? Sim, até um certo ponto sim. Mas se a palavra difícil for trocada por outra palavra que tenha um significado diferente para a mesma situação, tudo muda. Por exemplo, isso é desafiante. Isso é um desafio para mim. Ou a vida é desafiante. Perceba que o cérebro não tem uma conotação muito densa sobre essa palavra desafio. Na verdade, ele até gosta. Instintivamente, nós gostamos de desafios, de superação, de ver os outros também em desafios, por exemplo, jogos, competições. Na natureza tem isso, né? Os animais competem pela fêmea, pelo predador, pela presa, enfim, aquela coisa toda que acontece na natureza. Então existem desafios. Só que os animais, eles não falam, isso é difícil, porque eles nem sabem, né? Não usam as palavras. Mas eles devem ver algo como desafiante. Falando de nós, nós podemos fazer o mesmo, ver as situações como desafiantes. Então troca a palavra difícil, porque a palavra exatamente difícil, ela é como se fosse um botão, tipo, cara, é difícil, pá, desligou. Vou parar aqui, dá vontade de desistir porque algo é difícil. Não dá vontade de desistir diante de uma situação que você fala é difícil, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja qualquer coisa que você esteja vivendo ou vivenciando, dá vontade de desistir, jogar a toalha e acabou, porque nós reforçamos aquilo com a palavra. Isso é difícil. Agora, se nós colocamos, isso é desafiante. Então, cara, eu quero vencer. Eu quero passar desse obstáculo. Eu quero vencer essa etapa. Percebe como que as coisas mudam completamente? Talvez uma pessoa poderia pensar, e por que não falar a palavra fácil, que é o oposto de difícil? É porque muitas das vezes quando falamos fácil, na verdade, lá no fundo nós não acreditamos que é fácil. Nós continuamos a reforçar de que é difícil. Então, nesse caso, nós estamos criando conflito. E já quando nós falamos é desafiante, aí o cérebro aceita, a mente subconsciente aceita. Então mude essa palavra difícil para desafio. Outra palavra que as pessoas repetem muito é nada dá certo para mim. As coisas dão certo para os outros, mas para mim, não. Parece que o urubu cagou na minha cabeça, nada dá certo para mim. Ou referindo-se a ela como azarada, como um castigo, um karma, alguma coisa que caiu sobre ela que ela não consegue fazer as coisas acontecerem na vida dela. Então ela repete com constância, nada dá certo para mim.
Só que aí entra mais uma vez como a palavra difícil anteriormente. Talvez ela não foi até o final das etapas que era necessário, das situações. Logo ela desistiu e falou, isso não funciona para mim. Enquanto que o outro passou daquela etapa, por isso que deu certo para ele. Nós tendemos a ver a grama do vizinho sempre mais verde que a nossa, né? E nós não sabemos o cuidado que ele tem com a grama dele, de molhar, de capinar, enfim, de tirar as ervas daninhas, de aparar ela com constância para ficar daquele jeito. E aí, às vezes, nós não temos todos o cuidado com a nossa grama, nós achamos que a grama ela não é boa, ela veio de um lugar que as gramas lá são realmente azaradas, enfim, nós tendemos a pensar essas coisas. Outra palavra que nós tendemos a dizer no dia a dia, na inconsciência, é eu não sei o que fazer. Percebe que quando nós falamos eu não sei o que fazer, já estamos colocando um ponto, finalizando a situação, e nós queremos resolver aquela situação. Então nós devemos falar, eu vou achar uma solução para isso. Eu vou conseguir resolver isso. E assim deixa o cérebro trabalhar para buscar a solução para aquilo. Percebe como que é prático? Quando nós falamos eu não sei fazer isso, nós simplesmente estamos desistindo ou fechando a aba. Tipo, cérebro, agora acabou, a história não preciso mais da resposta. Percebe? Quando nós falamos, eu vou achar a solução para isso, eu vou buscar resolver isso, ou palavras desse tipo, nós estamos colocando o cérebro, a mente, para trabalhar. Melhor ainda, diante das situações do dia a dia, é você reforçar essas 3 palavras. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Isso vai fazer com que você desenvolva uma autoconfiança, uma autoestima, pelo menos instantâneo, mas com a constância isso vai se tornando cada vez mais real. Outra palavra que nós costumamos dizer também, eu não consigo lembrar. Olha só, eu não consigo lembrar. Isso é a frase formulada de uma maneira negativa que está impedindo de acessarmos a informação. Nós deveríamos falar, eu vou lembrar disso. Eu conseguirei lembrar disso. Isso vai surgir na minha memória. Ou qualquer palavra desse tipo que faça com que o cérebro, mais uma vez falando, cérebro-mente, vá buscar a lembrança, a memória disso. E isso é o que se entende como neurolinguagem ou neurolinguística, que é a nossa linguagem que faz com que nós executamos certas ações ou deixamos de executar certas ações, os nossos comportamentos e, por fim, os nossos resultados. Está muito ligado com a nossa comunicação neural, com a nossa comunicação interna, com a nossa conversa interior ou conversa exterior. Eu acho esse assunto muito interessante e às vezes eu me pego falando algumas coisas e eu falo internamente, isso não é verdade. E aí eu reformulo aquela palavra de uma maneira diferente que me dê poder ao invés de tirar o poder, tirar a capacidade de mim. Talvez alguns pensem, que nada, isso é superstições, porque muitas pessoas nem sequer sabem disso e elas conseguem bons resultados na vida. Sim, conseguem, mas existem muitas coisas sutis também que essas pessoas fazem e que a maioria das pessoas não estão fazendo, percebe? E com certeza, essas pessoas que estão tendo bons resultados de uma forma ou de outra, elas têm qualidade que outras pessoas não têm. E quando eu falo tem qualidades, é que de forma intuitiva ou elas buscaram, elas desenvolveram isso, ok? Outras pessoas, se tivessem essas mesmas capacidades, com certeza teriam os mesmos resultados ou muito parecido. Bom, eu espero que esse assunto tenha feito sentido para você, que a partir de hoje você fique mais atento para poder ajudar a si mesmo, ao invés de tirar o seu poder, tá bom? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.